Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meireles, vice-presidente médico da AFIA e fundador da comunidade de inovação em saúde, e é um prazer ter você aqui conosco para mais um episódio. A cada conversa, recebo grandes especialistas do Brasil e do mundo para debater temas que estão transformando a saúde, como inteligência artificial, novos diagnósticos, tratamentos inovadores, telesaúde e monitoramento remoto de pacientes, entre vários outros. Nosso objetivo é manter você atualizado sobre as mais recentes tecnologias e tendências do setor. Hoje temos um episódio especial, em parceria com a AFIA e a comunidade Inovação em Saúde, sobre os principais aprendizados do SXSW, o maior evento sobre inovação. Nós falaremos aqui, com alguns convidados que estiveram presentes no evento, sobre os principais pontos que foram mencionados na transformação da saúde. Diretamente da sede da AFIA em São Paulo, eu tenho o prazer de receber 4 convidados super especiais. O Bruno Pina, que é fundador e CEO da Sinapse, a Natália Cominali, jornalista especializada em saúde, fundadora da Futuro da Saúde, uma startup de jornalismo que traz análises profundas sobre as tendências e o mercado de saúde no Brasil e no mundo. O Thiago Ligori, que é médico e empreendedor em saúde e fundador da Stealth AI, e o Diego Aristides, fundador da Decolab. Bruno, Natália, Thiago, Diego, sejam muito bem-vindos. Vai ser um grande prazer conversar com vocês e aprender um pouquinho mais sobre o que vocês viram de principais inovações e tendências no último SXSW. Thiago, eu vou começar com você, nos contando aqui o que você viu e o que mais te marcou no SXSW 2025. Para mim, uma das histórias que me marca é a serendipidade. É a forma como a gente consegue conectar com pessoas que não necessariamente são do nosso meio, da nossa bolha, e aprender bastante. Então, uma história do ano passado, não foi nem desse ano. Eu estava tomando um café no Convention Center, e aí eles têm aquelas máquinas de café grandes e tal, e estavam repondo, acabou, e começou a acumular uma fila. E aí parou um senhor atrás de mim, e eu falei, vou puxar papo, né? Vamos conversar. Falei, tudo bem? Pô, eu sou médico, o que você faz? Eu sou engenheiro, trabalho com engenharia aeroespacial e tal. Eu falei, pô, que legal. E qual é a empresa que você trabalha? Ele falou, eu trabalho na NASA. Eu falei, poxa, interessante. E eu falei, o que você faz na NASA? Ele falou, você já viu um carrinho que anda em Marte? Mars Rover? Então, eu que criei o Mars Rover. Eu falei, não, gente. Então, isso é para vocês verem o que acontece dentro do SX e por que as pessoas que vão não conseguem mais ficar sem ir. Porque você aprende tanta coisa nova, encontra pessoas e se conecta, que acaba gerando um efeito especial que é até difícil de explicar e tangibilizar. Vou falar 5 grandes highlights que eu vi aqui na SXSW esse ano e passar o microfone para o time também. Acho que para mim um grande destaque dentro do olhar de inteligência artificial é uma nova forma de criar software chamada Vibe Coding, em que com a evolução de alguns modelos de IA para copiloto, para engenheiros de software, o acesso melhorou tanto que pessoas não técnicas hoje conseguem criar pequenos softwares. Não são perfeitos, mas eles são funcionais. E eu comecei a brincar com isso bastante, aprendi algumas coisas, e lá eu vi cases super interessantes sobre Vibe Coding. Outra coisa que eu vi também que me chamou muito a atenção é um olhar chamado simbiose com a AI, que é no futuro do trabalho, muitos dos palestrantes, inclusive o Ian B. Craft, Amy Webb, acreditam que a gente vai ter uma proximidade muito grande com agentes AI na nossa rotina de trabalho. Então eles mostraram alguns exemplos de como vai ser a nossa rotina, em que você, como trabalhador do conhecimento, tem 5, 6, 7 agentes AI trabalhando para você ao mesmo tempo, e como acontece essa troca de informação, essa simbiose. Uma terceira que eu gostei muito também foi olhando para produtividade lenta, slow productivity, que é muita gente falando de inovação, aceleração, e existe uma tendência de algumas pessoas no SX falando sobre, calma pessoal, vamos sentar, ler um livro, tomar um café, ficar 3, 4 horas só conectado em uma tarefa e evitar essa coisa de multitasking muito acelerado. Então, isso para mim me chamou muita atenção. Longevidade, foi a primeira vez que eu consegui ver uma palestra ao vivo do Peter Attia, do livro Outlive, trazendo algumas novidades sobre o que ele está fazendo. Então, um olhar de não só
tradicional de exercício físico, alimentação, mas alguns princípios ativos novos que têm sido usados para a longevidade. E acho que o quinto grande destaque para mim, eu, além de médico, eu também sou DJ de música eletrônica. Então, eu vi muitas músicas novas que eu baixei ali e comecei a ouvir. Então, para começar a discussão aí, o papo. Poxa, excelente, Thiago. Eu vou passar para a Natália, mas vou deixar o Thiago depois fazer outros comentários enquanto ele pode ficar aqui, porque depois ele vai subir para gravar o curso de inteligência artificial da AFIA, que ele é um dos organizadores, junto com o César, que está aqui com a gente também. Então, deixo até o convite para quem tem interesse em inteligência artificial para assistir o curso dos dois. Então, eu queria que a Natália agora contasse um pouquinho como foi essa vivência no SXSW, o que você viu de mais interessante, seus pontos de destaque, e o Thiago continua depois para fazer alguns comentários. Pensar no SXSW, né, e esse impacto que traz na gente, eu logo penso nisso que o Thiago trouxe, assim, de que você se conecta com pessoas totalmente improváveis. Eu, dentro dessa palestra do Peter Attia, sentei do lado de um piloto de avião da United Airlines. E ele começou a me contar sobre a vida dele, sobre a trajetória dele. Então, essa possibilidade de conexão, acho que é um ponto bem interessante quando a gente fala do festival. Pensando nas tendências, uma das coisas que trouxe o tom dessa apresentação, e na verdade do SXSW, foi a primeira palestra sobre saúde social. E a palestra, que foi feita pela Kasley Killan, né, que é uma pesquisadora dessa área de saúde social, ela deu o tom do evento. Justamente porque, antes dela começar a falar sobre o que ela ia trazer, ela fez uma provocação. Ela falou, senta aqui 2 minutos e conversa com a pessoa que está do seu lado. Tenta descobrir o que você tem em comum com a pessoa que está do seu lado. E aí você vê como isso é completamente... te tira da zona de conforto, de você ter que fazer uma interação com uma pessoa que você não faria naturalmente. E aí, eu acho que, depois disso, ela traz o tom de que agora a próxima tendência, quando a gente olha para o setor de saúde, é pensar na saúde social. A gente está olhando para a saúde, quando a gente pensa em saúde física, a gente pensa no nosso corpo. Quando pensa em saúde mental, a gente olha para a nossa mente. E a saúde social é quando a gente passa a prestar atenção nos nossos relacionamentos. E a Kasley, ela traz isso de um jeito muito potente dentro da apresentação dela, justamente porque ela fala que quando a gente se conecta, de fato, a gente tem redução de vários índices relacionados à nossa saúde. Então, tem melhora da nossa saúde mental, tem melhora nos nossos índices de saúde cardiovascular, menores índices de depressão. Então, ela traz isso como uma grande tendência que a gente vai começar a ver na saúde, e mais do ponto de vista prático. Porque, no futuro, em vez da gente falar apenas, por exemplo, de como que a gente está com os nossos índices, né, de colesterol, como estão os nossos hormônios, os médicos vão começar a fazer uma triagem e perguntar para a gente, e aí, como que tá? Como que estão os seus relacionamentos? Vão fazer triagem de solidão. E se você pensar em triagem de solidão, é algo completamente novo. E voltando a falar da Kasley, eu acho que ela trouxe muito esse tom do evento. Porque, de fato, quando você pensa que a gente está vivendo uma epidemia de solidão, grandes problemas relacionados à saúde mental, e você começar a imaginar que no futuro os médicos vão fazer triagem de solidão, e a partir daí começar a prescrever interações sociais, que esse foi um dos pontos que a Kasley trouxe na apresentação dela, como uma estratégia para que a gente seja uma sociedade mais saudável e mais longeva, é uma das grandes reflexões que eu acho que ecoou bastante e deu um tom importante para o evento, da importância que a gente tem nesse mundo ultra tecnológico, que é uma das grandes frentes do evento, falar de inteligência artificial, falar de computação quântica, falar de Physical AI, que a gente pode trazer aqui também como uma outra grande tendência do evento, mas nada disso acontece se não tiver as conexões humanas, e acho que esse foi uma das fortalezas que o evento quis trazer. Dá para destacar, eu acho que uma outra frente que para mim chamou bastante atenção e que eu tenho acompanhado dentro dos eventos, é a importância da saúde feminina dentro dessa trilha do SXSW. Tinha uma trilha muito importante de saúde, uma trilha muito importante de inteligência artificial, mas também tinha uma trilha muito importante do olhar para a saúde feminina. Não era um painel, eram vários painéis trazendo esse debate de que agora a gente tem que começar a olhar melhor para a saúde da mulher pelas suas particularidades. A mulher,
isso foi muito discutido lá, sempre foi vista como as doenças relacionadas, né, à saúde feminina eram atreladas principalmente às doenças reprodutivas. E agora, com a ajuda da tecnologia, com mais participação nas pesquisas clínicas, as mulheres estão entrando dentro dessa jornada, dessas tendências em saúde, inclusive com mais investimentos das startups e com mais capital investido para desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Então, dentro da XSW, acho que teve esse destaque importante. Acho que longevidade, vou deixar para o Bruno trazer aqui das grandes, né, dos grandes destaques de lá. Mas eu acho que isso me chamou bastante atenção. Physical AI, já que eu comentei, foi uma das apresentações que eu gostei bastante, porque trouxe um pouco desse futuro próximo, que é a Physical AI nada mais do que a tecnologia chegando próximo da gente. É a tecnologia física, a inteligência artificial dentro do nosso contexto. Então, por meio da robótica, a gente vai começar a ver cada vez mais a tecnologia dentro do nosso cotidiano. E aí, dentro dessa apresentação, tinha a CEO de uma robozinha que chama Moxie, que trabalha nos hospitais nos Estados Unidos, e que ela, obviamente, foi criada para economizar, para reduzir o burden, né, a carga dos funcionários da saúde, dos trabalhadores da saúde, e ela economizou já mais de 1,5 bilhão de passos. Então, eles trouxeram esse exemplo como, obviamente, um robô ali com esse objetivo físico, mas que no futuro a gente, com essas conexões da inteligência artificial, vai conseguir, inclusive, atender outras demandas, pensando no envelhecimento da população, que não tem cuidadores suficientes, que faltam trabalhadores especializados. Então, você começa a ver a robótica entrando e permeando cada vez a nossa realidade junto com a inteligência artificial. Me trouxe assim, algumas reflexões desse evento. Eu ouvi muita gente saindo de lá falando: a gente já sabe de muitas coisas, não tem grandes novidades, quem já acompanha a inovação não tem... E eu não concordo. Eu acho que assim, você tem essas oportunidades de encontrar pessoas que estão fazendo diferente. Obviamente, quem está muito dentro da tendência, já com certeza não tem algo muito disruptivo e inovador que sai de lá. Mas, de fato, tem muitas coisas que te fazem essas conexões. E você traz esses insights para casa, e eu acho que isso engrandece. Conta um pouquinho mais aqui de outros pontos que te chamaram a atenção e as tendências para os próximos anos também que ficaram evidentes para você lá, Thiago. Esse foi meu 3º ano na SX. Eu acho que é um evento que vale muito a pena. Então, para quem quiser ir no ano que vem, entrar em contato com a gente para saber mais informações, como funciona, como se programar. É um evento que tem muita informação e pode ser um pouco overwhelming, assim, sobrecarregar e você ficar com aquela sensação de FOMO, que você quer ver tudo e não vê nada. Aí você senta no café e fala: então vou ficar aqui sentado, já que tem tanta coisa. Então, algumas coisas que eu vi que me chamaram muita atenção. O SX é uma das poucas conferências em que numa sala, uma do lado da outra, você tem pessoas falando sobre como a IA vai automatizar todas as tarefas do ser humano, e ao mesmo tempo você tem do outro lado o Brené Brown e Esther Perel, que são psicoterapeutas, assistentes sociais, super referência, e falando sobre IA, intimidade artificial, e como a forma como a gente está se conectando está perdendo um pouco a essência também. E isso às vezes está acontecendo ao mesmo tempo. E aí, dependendo da sala que você entra, você sai com uma impressão do mundo. Então, eu vou soltando alguns bullet points. Mais sobre saúde. Então, o Hospital Albert Einstein, todo ano leva um grande case. Esse ano, o Sidney, presidente do Einstein, levou um case sobre o trabalho de telemedicina na Amazônia. Um trabalho incrível que eles têm feito por lá. Vi também muita coisa sobre wearables na saúde. Então, acho que a gente passou por uma transformação nos últimos 10 anos, em que todo mundo tem o smartwatch, tem um anel que computa os dados, avalia. Só que ainda existe um gap muito grande entre ter essas informações e gerar os insights para os profissionais da saúde. Então, eu vi muita coisa sobre interoperabilidade e integração dos dados de wearables para dentro do prontuário, para que o médico possa usar isso, o profissional da saúde possa usar isso para a tomada de decisão. Vi também algumas coisas falando sobre saúde social, que quando a gente olha um guarda-chuva maior, são os determinantes sociais da saúde, fatores ambientais, fatores sociais, mentais, bastante coisa sobre olhando para a saúde mental também. Então, como a gente pode olhar para a saúde mental na nossa rotina, dentro do nosso trabalho, e como algumas empresas, né, é impressionante os cases que algumas empresas levam no SX, olhando para a saúde mental nas empresas. Então, algo que não é só uma palestra sobre ansiedade, mas realmente um trabalho bem estruturado, olhando desde a parte de prevenção e sobrecarga de trabalho, passando por diagnóstico, tratamento e monitoramento. E aí, talvez uma cerejinha do bolo para fechar aqui, que
Acho que musicoterapia, eu fiquei bem impressionado a forma como alguns hospitais têm usado a música para ajudar no tratamento de doenças ou até para acalmar pacientes durante a terapia. Então, por exemplo, o paciente vai fazer uma infusão de quimioterapia, ele consegue selecionar a luz do ambiente, a música que ele vai ouvir, e isso torna a experiência mais humanizada e mais personalizada. Amarrando tudo, queria agradecer o convite, Gustavo, e convidar todo mundo, quem quiser participar do SX, dessa loucura que é um evento que tem uma duração total ali de quase 10 dias, mas se você fica 3, 4 dias, você já fica tonto de tanta informação que você absorve. E agradecer meus colegas aqui também pela presença. Vou lá, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, Thiago. Valeu. Obrigado. O Thiago está indo, então, deixa o convite aqui para o curso de Inteligência Artificial e um convite também para um podcast que nós gravamos lá no ExpertCast. Eu, Thiago e a Carol, também, que está aqui com a gente hoje. Então, não percam, ficou super interessante, um papo ali dos três, também um pouquinho mais como reforçar a marca pessoal nesses tempos de inovação na saúde. Eu vou agora passar aqui para o Bruno Pina, para o Diego, para a Natália. Primeiro para o Bruno, que tem trabalhado muito com longevidade. Não precisa falar, obviamente, só do que você viu de longevidade no SX, mas também sobre isso, Bruno, por favor. Legal. Boa noite, gente. Não, primeiro de tudo, é muito legal ouvir sobre o SX. Eu vou desde 2018 para lá. Eu estava na McKinsey ainda. Depois eu fui como AstraZeneca. Acho que eu fui como o primeiro cara. Ninguém nunca tinha ido da AstraZeneca para o evento. E todo ano eu me vejo diferente. E o ponto que a Natália trouxe, eu queria só comentar para quem nunca foi. O SX tem muitas tracks de muitos assuntos. Economia criativa, liderança, AI, que é novo, tecnologia. A saúde sempre foi o que eles chamavam de Healthcare Summit. E aí eles são muito inteligentes em como eles criam novas teses. E eles começaram a colocar assuntos e ver como é que o público respondia. E aí, de acordo com como o público responde, eles vão lá e criam uma track. Então eles ficaram no Healthcare Summit durante um tempo, aí virou Health and MedTech Summit. Aí eles foram testando outras teses, como, por exemplo, saúde mental, o interesse das pessoas por as novas formas, novas drogas dentro do que é saúde mental. Criou-se uma track de psychedelics, que só discute MAPS, MDMA, psilocibina, todas as drogas estão dentro da aprovação hoje em validação clínica em vários hospitais nos Estados Unidos. E eles vão testando. E esse ano foi muito legal. Desde o ano passado eles já trazem Women's Health, com uma pauta muito forte, sempre patrocinado por uma grande empresa. Então, as tracks têm patrocínio. Esse ano a Eli Lilly, estava Ogilvy Health, estava mais algumas empresas que patrocinam as tracks e ajudam na curadoria. E teve muito de Women's Health, mas ainda não virou uma track. Ou seja, tem duas grandes tracks de saúde, Health e Psychedelics. Então, não é um evento de saúde. E ir para lá sendo da saúde é você querer furar um pouquinho a bolha. E eu acho que assim, é a mesma época do RIMS, de vários eventos que acontecem. Então, a turma que está acostumada com os eventos de saúde e até o jeito que o evento acontece, o que esperar de uma palestra, o que esperar de uma sessão, cara, vai no RIMS. Eu lembro que ano passado, quem foi comigo pela primeira vez foi o Greca e o Bernardo da Rocha. E eu lembro que eles falaram assim, e aí, cara, RIMS ou South by? Eu falei, depende. Você quer... Eu falei assim, são dois eventos totalmente diferentes. Você está a fim de reforçar um conhecimento e fazer algum tipo de agenda corporativa, cara, vai pro RIMS. Agora, você quer bugar a cabeça? Você quer ir para um outro modelo? Você quer ser desafiado na forma que você acha que você entende das coisas? Vai no South by. Por um único motivo. As pessoas vão fazer comentários totalmente controversos com o que você acha que você entende daquela coisa. E essa miscigenação, ainda que seja nos Estados Unidos, né, lembrar que Austin é a Vila Madalena, sabe assim, de São Paulo, porque é bem diversa, é uma cidade que tem liberdade de expressão. Eu fui no ano que o presidente do Starbucks anunciou a presidência, eu fui no ano que o conselheiro do Mark Zuckerberg quebrou o relacionamento com ele e lançou o livro, o Zucked. Então, vários anos tem muito... É um palco também de muita liberdade de expressão, literalmente. Onde a galera vai lá e se revolta. Então, bem legal. Sobre o ponto de longevidade, esse ano eu fui muito ansioso para o South by Southwest, porque você vai muitos anos e você aprende muito. Eu também não acho que o evento foi ruim. Tem muita gente que fala... As bolhas postam muitas coisas, né? Que o evento é um evento Faria Lime, é um evento que junta, né, um monte de brasileiro num único lugar, e junta mesmo, e a gente gosta de se juntar, e a gente bagunça pra caramba em Austin. A gente vai, todos os barzinhos conhecem os brasileiros, mas tem muito trabalho lá dentro. E esse ano eu fui com muita empolgação, porque tinha, falando de longevidade, eu tô há mais ou menos 2 anos construindo um hub europeu de longevidade.
Eu tenho uma construída de estratégia em saúde, mas eu estou construindo isso em Portugal, junto com o André Moll e mais um pessoal. Então eu rodei muitos países, eu rodei 9 países entendendo e estudando longevidade com os governos. Eu estive na Itália, eu estive na Suíça, eu estive na Inglaterra, eu estive nos Estados Unidos, eu estive no Japão, eu estive em vários países considerando o que é longevidade para esses países e como essa longevidade está na pauta da estratégia da saúde pública, para entender o que está faltando. Porque longevidade é uma palavra que você fala hoje, virou quase transformação digital alguns anos atrás. Todo mundo tem uma ideia do que é. Um fala que é silver economy, outro fala que é dormir melhor, outro fala que é viver mais, outro fala que é criança que não morre no neonatal. E tudo isso está certo. Mas é uma tese que ainda está em definição, em discussão, por conta do envelhecimento da população. E eu fui esse ano porque esse ano tinha algumas sumidades da longevidade incríveis lá. Piterati, acho que um cara, Piterati, eu nunca sei qual é o correto, eu chamo Piterati. Né? Diversidade. Então, eu queria muito ver ele, ainda que eu acompanho, eu sou fãzaço. Ele acabou de lançar a Biograph, né? A clínica dele no Vale do Silício, e está lançando a Biograph em Nova York, em Manhattan. Porque quem não viu, é uma clínica voltada para desde análise de biomarcadores. Você entra lá, a linha de cuidado é biomarcador, teste, Prenuvo, teste do corpo inteiro, né, CT do corpo inteiro, depois ele pega todos os seus marcadores e vai montando um plano estratégico de como trabalhar a sua saúde em vários aspectos da ciência do estilo de vida, né? Desde saúde, alimentação, sono, enfim. E ele tinha lançado isso, e é muito a tese do que a gente está construindo em Portugal, né? Tem uma clínica de longevidade lançada na Marina de Cascais, e quando eu fui lá, então o Piterati era um cara, eu falei, porra, vou ver esse cara. Aí teve outro cara que é o David Sinclair, para quem acompanha a longevidade, professor de genética da Harvard Medical School. Ele tem mais de 80 patentes em biomarcadores de longevidade. Ele tem um consórcio chamado Harvard Biomarkers Consortium, que ele só estuda biomarcadores de longevidade. E a gente trabalha lá no hub de longevidade com um cara do time dele, que é o Jeff Poganic. Então, massa. Aí tinha mais 2 caras que eram linkados com longevidade, que eram pessoas que faziam testes em si mesmo. Aquelas pessoas que estão investindo milhões nos próprios marcadores do corpo para mostrar que é possível ter 70 anos com carinha de 25 e todos os marcadores do corpo ali em alta. E foi muito legal porque aí vem outro ponto do South by Southwest. Ele é um evento que ele tem 3 categorias de palestra. Toda palestra, quando você vai ver, ela fala lá, o futuro da longevidade. Aí, puxa, eu estou estudando bastante isso, eu adoraria ouvir o Piterati. Mas teve uma das palestras dele que eu fui, só porque eu queria tirar fotinho para poder, né, chat, mas o nível estava beginner. Eu falei, poxa, deve ser bem para beginner. Só que eu ainda assim queria ouvir ele, porque eu nunca tinha ouvido ele assim no evento. Então, lá tem beginner, intermediate e advanced, que é tipo, a conversa vai rodar por qual nível de complexidade? Para quem também for ficar preparado, que vai discutir algumas coisas. E mesmo no beginner, ele discutiu alguns marcadores, alguns tipos de coisa de longevidade, que eu acho que é tão natural que ficou não tão beginner, para quem não conhece. Eu acho que essa foi uma pauta pela primeira vez que o South by trouxe longevidade. Ano passado eles traziam o que estava talvez no pilar da longevidade. Você pega a discussão de sono, ano passado tinha muito sono, tinha muito BCI, Brain Computer Interface. Essa discussão de como você potencializa, até substitui medicamento fazendo neuroimplante, tinha muito isso. Também tinha no Psychedelics, vieram médicos incríveis em psychedelics discutindo como essas novas drogas que estão ainda em validação científica, como é o caso do MDMA em John Hopkins, entre outras, como essas drogas estão potencializando a longevidade nas pessoas. Mas era adjacente. E aí minha hipótese é que eles testaram o conceito, viram que faz sentido, longevidade virou modinha, realmente virou, e eles criaram uma pauta de longevidade. Mas ainda não acho que não foi forte, tanto forte assim. Falando do que eu vi no evento, adicional a isso, para a gente continuar o papo aqui, passar para o Diegão, que ele está aqui me olhando, teve um outro ponto que eu gostei muito, que é bem americano. O evento, lembra? O evento é um evento americano, gente. É um evento nos Estados Unidos. O sistema de saúde americano, ele é americano. O americano fala para o americano. É US para US. Quem vai lá achando que vai aprender sobre o sistema de saúde grego ou sueco, não vai. Você vai ficar preso no modelo de D2C, no modelo de o que o US faz. Eu, como brasileiro, vendo o movimento de consolidação dos mercados, sinto que a gente vai virar o US daqui a pouquinho, onde 20% dos leitos hoje são privatizados dentro de uma verticalização. Aí, dona aqui fala depois. Mas, então eu fui também aprender coisas que talvez vão ser pontos que eles vão passar que a gente já passou, ou que a gente vai passar que eles já passaram. Então eu fui com esse olhar também de o que eles podem me ensinar de insights. E o último ponto que eu gostei, que foi muito massa, foi uma pauta que estava discutindo muito de GLP-1, né, GLP-1, na relação
médicos fazendo parcerias com influenciadores e sociedades médicas, usando o TikTok e os micro-influencers como vetor para melhorar a educação da população sobre o uso ou não uso do GLP-1 para evitar a febre que a gente está vivendo. E foram conversas incríveis que, né, vale vinho, café, o que vocês quiserem, porque não vai caber aqui no evento, mas fico por aqui. Diego, isso que eles falaram é verdade mesmo? Você viu isso lá também? Conta pra gente. Eu não sei porque eu não vi isso. E esse é o ponto interessante, né? O South by, cada um tem o seu SXSW. E tudo vai muito da trilha que você monta, né? Então, com o olhar de saúde, eu busquei montar uma trilha que conectasse com o Deep Tech. Então, eu fui lá para a computação quântica, eu fui entender como que isso vai virar... se já era realidade ou se vai virar realidade muito em breve, mas principalmente tentando encontrar o grande ponto desse momento do Deep Tech, que é potencializar as capacidades humanas. Então, isso conecta muito com saúde, né? Então, a gente está falando de robótica potencializando as capacidades humanas. A IA potencializando as capacidades humanas, né? A computação quântica, a mesma coisa. Psicodélia, eu fui em várias agendas para entender como que a gente está hackeando, né, através da computação quântica, da IA, várias coisas, a gente vai conseguir hackear, no bom sentido da palavra, o nosso poder de processamento, né, a máquina humana como poder de processamento. Então, o meu South by desse ano foi um olhar de tech, puxando a tecnologia e tentando converter essa tecnologia para o mundo de hoje, né? Então, o potencializar é cada vez mais conectar, por exemplo, essa conexão da IA com a IoT, com a computação quântica, com a robótica e como que isso está transformando a realidade do que a gente faz, do que a gente sabe como fazer, né? Então, muita coisa do que a gente via como, uau, isso é coisa do futuro, já está acontecendo. E foi um cenário interessante também, porque o ano passado eu fui pela corporação. Então, ano passado eu estava no Sírio e eu fui corporativo, né? Então, eu tinha a obrigatoriedade de ver tudo o que estava acontecendo em saúde e voltar para casa, dentro de casa, e falar tudo o que estava acontecendo sobre saúde. E esse ano eu fui como um hub de tecnologia, de deep tech. Então, eu pude interagir muito mais, né? E também pensando nesses relacionamentos. E o que me marcou bastante foi uma das agendas onde era um case bem interessante da Cleveland Clinic, junto com a IBM, utilizando computação quântica para acelerar a pesquisa científica de Covid. E assim, foi um talk assim... Esse evento eu estava. Você estava? Boa. E foi um talk incrível, onde a gente está materializando. Então, quando começa a materializar, significa que a gente está chegando num salto de tecnologia. E quando vem esse salto, é o que a gente viveu, é o que a gente está vivendo com a inteligência artificial, né? A gente brinca, e acho que todo mundo, o South by foi bom nisso também, né? Qualquer evento que você vá, tem o lance do qualquer coisa com IA. E todos os talks são alguma coisa IA. E aí eles conseguiram ter isso aqui é com IA, mas tem isso aqui que não é, e vai lá dar uma olhada, né? Então, poder ouvir uma pessoa que realmente está usando o computador quântico e falando como que é e como que é o processamento, para mim valeu já a minha ida. Como eu falei, cada South by, cada pessoa faz o seu evento. Esse evento, esse ano, para mim, foi um evento muito mais focado em relacionamento. Então, eu vi muito conteúdo, mas também eu gastei muita energia conectando com as pessoas. Aproveitando esse momento da agenda segura, né, que está todo mundo disponível, para poder trocar, para poder gerar novos negócios e o que o Pina falou assim, separar numa esquina, numa hamburgueria lá e começar a conversar e interagir, trocar ideia, criar novos negócios, e isso realmente acontece. Computação quântica é um bicho de 7 cabeças, né? É um negócio complexo, não fala assim, e aí? Vai acontecer e não vai, né? Então, só para nortear aqui um pouco, e eu gostei muito da referência e como que elas explicaram isso, foi basicamente assim, o nosso computador, o laptop, ele processa em bit. Então, significa eu pegar uma moedinha, virar, ou é positivo, ou está ligado, ou está desligado, ou é cara ou coroa. Aí vieram lá GPUs, né? Então, vamos falar de NVIDIA, ações, uma das maiores empresas do mercado de tecnologia, subiu porque ela tem um processamento. O que ela fez com os GPUs? Ela paralelizou e acelerou vários bits sendo processados. Então, são várias moedinhas ligando e desligando ao mesmo tempo. Isso deu escala e é o que está possibilitando o que a gente está vendo hoje de inteligência artificial. Essa é a realidade.
Só que a briga está para o próximo nível, porque também foi falado muito sobre isso, né? Sobre energia, energias renováveis, como que a gente fala de sustentabilidade realmente. Estamos gastando milhares de dólares em processamento para usar IA para fazer pesquisa científica e para trazer a conexão com o humano, né? Mas ao mesmo tempo a gente está esquecendo de cuidar do planeta, porque está gastando horrores em energia. E aí a gente entra para o lado lá para a computação quântica. E a explicação, acho que foi a explicação mais fácil de entendimento, assim, sabe aquela moedinha que está no 1, no 2, né? O bit quanto, né? O qubit, ele basicamente é uma moedinha que está girando ao mesmo tempo, toda hora, e ligando e desligando, ou no mesmo estado. Então, a capacidade de processamento é infinitamente maior. Óbvio, tem que ter espaço de processamento, o processamento tem que ser feito em lugares praticamente congelados, né? Congelantes, talvez embaixo até de água para poder resfriar o processador, mas é o caminho que a gente está seguindo. Você fala assim, Diego, mas isso é gigantesco. Hoje, passa um tempo, a Microsoft anuncia um processador que pode fazer um movimento gigantesco no mercado. Então, o meu olhar a minha ida dessa vez para lá, foi entendendo como que diversas soluções de tecnologia, ou do Deep Tech, podem potencializar as capacidades humanas e a gente pode trazer isso para a saúde. Então, é muito além da IA para prescrever, é muito além da IA para entender e fazer um resumo. É a IA realmente conversando com você e devolvendo informações para você. Muito sobre agentes autônomos e muita provocação sobre, e aí, com tantos agentes autônomos, né, qual vai ser a única informação verdadeira que a gente vai ter no mundo? Se o meu agente autônomo pode estar conversando com o seu, e a gente nem está sabendo, depois a gente vai ver um resumo da conversa, talvez um negócio maluco lá com digital twin, né, com gêmeos digitais, e de repente, qual que vai ser o único dado não alterado que a gente vai ter, né, dado saudável, né? E a gente vai falar muito sobre nosso DNA. Essa linha de ver esse movimento lá foi interessante, ele cada vez mais materializado, mas ao mesmo tempo, eu sou da turma que teve um pouquinho de frustração. Eu tive uma experiência muito boa no primeiro ano, e no segundo ano, talvez com a expectativa muito alta, eu falei, uau, eu queria ver mais coisas sobre processamento quântico. Ainda não tinha. Queria ver mais conexões entre realidade aumentada com IA e com IoT. Putz, muita teoria, algumas pesquisas, mas faltando coisas na prática. E se a gente está indo para esse caminho de potencializar, está na hora da gente começar a ver coisa prática. Esse foi um pouco da minha frustração, mas, de novo, é o que eu estava procurando, né? Então, mas até para explicar mecanismo, que é legal para vocês entenderem, como eu fui muitos anos e eu sou resiliente, eu sou o cara do... Se o copo tá 2 ml meio cheio para mim, eu também não gostei de algumas coisas esse ano comparado com os outros anos, mas eu sempre trago, né, para a minha reflexão da meditação da matinal. Vários anos, eu, por exemplo, fui no primeiro ano que eles estavam discutindo o modelo de disrupção da Amazon e as farmácias. Igual a gente está passando aqui, Mercado Livre, movimento de farmácias fazendo testes mais simples. Isso foi há uns 5 ou 6 anos atrás, lá no Salto Bike, quando começou. E eu fui nas farmácias, né? Vou todo ano nas farmácias, quase como, além de gostar de farmácia, quem vai lá gosta, né? Mas eu fui ver o movimento do comportamento do consumidor. E a área de, por exemplo, dispositivos de devices que você compra para testes está aumentando cada vez mais. Então você já tem gut health, já tem teste de alergia, tudo você faz o swab, entrega, chega na sua casa específico. Mas só para não perder o ponto. Então eu vi, quando eles estavam discutindo a Amazon e Walgreens e como é que é o nome daquela outra? CVS. E eu vi quando eles estavam criando essas áreas de health. E aí eu vi isso tudo em teoria. O painel era lindo o nome. O painel perdia bastante o conteúdo. Mas eu fui no ano seguinte, vi de novo o mesmo painel. Aí fui de novo, ele já estava evoluído. E no último ano, que foi ano passado, estava sentado o presidente da CVS Health, o presidente da Best Buy Health e o presidente do Walgreens e da Amazon Pharmacy, ano passado. É isso que eu queria ver. Mas, às vezes, a gente não está no tempo do mercado, especialmente quando a gente fala de quantum, quando a gente fala de outras coisas, o mercado ainda não deu espaço. Talvez esse modelo foi tão disruptado que ele foi rápido. Talvez a gente vai demorar para ver um AR, um VR aplicado dentro de uma cirurgia, num gêmeo digital de um órgão, fazendo isso, a não ser em um ambiente de teste que já tem. Mas assim, não é nem justificando, mas ele é frustrante em alguns momentos, mas é entendendo que existe um movimento e uma velocidade diferente, quântica,
de algumas coisas. Praticamente isso. Mas você sabe que a gente estava conversando antes ali, né? E a pergunta foi assim, mas você vai ano que vem? Eu falei, lógico. Porque é esse ponto, né? Você vê até 31 de março tem promoção. desconto. Você vê o amadurecimento dos temas. Agora, obviamente que a minha expectativa ano que vem é chegar e falar, opa, o tema amadureceu. As coisas estão acontecendo. Mas o ponto de reflexão o super ciclo é tão rápido, né? O salto é tão rápido que talvez se a gente não mergulhe agora no começo, na hora que vier o salto a gente já virou usuário e não mais estamos conduzindo essa transformação. Gustavo, só para não perder o ponto da conexão de um evento genérico, onde ele tem várias frentes, ele é um evento que é para ser massivo, o fear of missing out, o estresse de querer ver tudo e depois acessar tudo online porque fica disponível e você não vê nada. De todo mundo usar a ferramenta de transcrição automática que via AI para você conseguir ter resumos em vez de você ver o painel. Bom, não é minha praia, deixa eu ver só o resumo, às vezes já te dá um conhecimento que você queria. E aí eu saio de lá e vou para um evento de Deep Techs, o Hello Tomorrow na França. E aí essa talvez é a diferença. Eu vou lá com foco em biotech, FAPESP, FINEP, CNI, uma delegação do Brasil gigantesca, e lá tem essa entrega profunda, que não tem no Salto By. Então, também aí para o evento, quem for ano que vem, eu faço questão, aqui, acho que nós todos fazemos questão de quase como um give back, assim, ajudar vocês a escolherem se realmente é o evento para vocês irem. Porque às vezes o hype também fica muito legal, eu quero ir, por quê? Não sei porque eu quero ir, porque todo mundo tá indo e... Eu falei, não, todo mundo não tá indo, só tem 3 mil brasileiros lá, então não é todo mundo, talvez é a nossa bolha. Mas escolher corretamente para que você tá indo para lá, porque senão ele vira uma frustração. E estar pronto para a frustração virar motor de alguma coisa, porque você vai se frustrar. Mas é importante só trazer isso, né? Existe o evento de nicho e o evento mais largo. Ele é um evento para ser de mudanças de movimento, ele é quase um evento de percepção. Ele vou filosofar assim, como se você fosse para lá e você acompanhasse o movimento dos ventos, das marés. Cara, vai ter mais coisa maior, mais coisa menor, mais coisa fraca. Então, é para percepção. Bruno, Natália, Tiago, Diego, muito obrigado pela participação, pelos excelentes pontos que vocês trouxeram. A gente vai continuar a nossa conversa no próximo episódio do ExpertCast. E eu vou ter o prazer também de abrir para a nossa plateia que encheu aqui o auditório da AFIA, para eles poderem fazer perguntas para os nossos 4 convidados. Então, muito obrigado pela presença. A gente vai continuar o nosso papo sobre os aprendizados em saúde do SXSW logo mais. E para você que está nos ouvindo, se quer continuar a se manter atualizado ou atualizada sobre inovação em saúde, participe da nossa comunidade, que já reúne mais de 10 mil profissionais. Acesse inovaçãosaude.com e faça sua inscrição gratuitamente. Os nossos grupos de discussão são abertos e gratuitos para troca de experiências e para atualizações frequentes sobre as principais tendências do setor. O ExpertCast é um projeto com o apoio da Agfa e a produção da SoulPods. Se gostou do episódio, siga nosso podcast, avalie com 5 estrelas na sua plataforma preferida de áudio e compartilhe com seus contatos e redes sociais. Isso nos ajuda a levar informação de qualidade para mais pessoas e fortalecer o debate sobre inovação na saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio.